Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Boa tarde, telenauta da Just TV. É um prazer ter você conosco novamente nesse nosso programa Ponto de Contato. Esse encontro gostoso que nós temos semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 3 da tarde, pela nossa Just TV. Esse programa que é criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. O objetivo da nossa associação é justamente fazer com que as empresas do setor de call center, contact center, empresas, consultorias neste setor também, as empresas de telecom, as empresas de TI, possam usufruir, né, de um bom trabalho dentro do seu respectivo setor. Então, esse é o objetivo da nossa Associação Brasileira de Teleserviços. Para você conhecer mais, um pouco mais do nosso trabalho, você pode acessar o nosso site, é www.abt.org.br. E lá você vai encontrar curiosidades, a galeria de fotos, inclusive alguns vídeos que nós temos lá na nossa videoteca, para que você possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do trabalho dos nossos associados e também das curiosidades do setor de teleserviços. Hoje, o tema do nosso programa é os benefícios do networking para os negócios. Você, claro, já ouviu falar dessa palavra, né? Network. Estou fazendo network. Vou participar aí de um grupo de network. Muitas vezes, a gente traz isso somente para o nosso lado pessoal, né? Eu faço network porque aí a minha rede de contatos fica maior e através dessa rede de contatos eu consigo novos negócios para a minha empresa, para o meu tipo de trabalho, e até algumas pessoas se utilizam do network para buscar um novo trabalho, uma nova ou até exercitar uma nova profissão, não é? Mas hoje, a palavra network, que nós vamos tratar hoje, justamente vai falar sobre quais são esses benefícios que ela pode trazer para os grandes empresários, para os empresários de médio porte e até de pequeno porte. Então, fique ligado aí, porque você vai aprender bastante a respeito disto. E nós trazemos sempre também no nosso bloco de curiosidades alguns dados importantes, interessantes, e como o bloco tem esse nome de curiosidades, coisas curiosas a respeito do que está passando aí nesse nosso mundo virtual, das redes sociais e das mídias sociais. Então vamos então às nossas curiosidades do programa de hoje. Olha aí, o Data Popular fez uma pesquisa e constatou que 52% dos jovens utilizam a internet para reclamações. Veja lá. E como é que isso está dividido? Os jovens de 18 a 25 anos utilizam como forma de reclamação, por exemplo, boca a boca, né? Ele reclama através do boca a boca aí. 45% de jovens nessa faixa de 18 a 25 anos utilizam o boca a boca para reclamar. Já pessoas maduras, que têm 45 anos ou mais, são 59%. Então, as pessoas mais maduras colocam mais, como a gente diz, a boca no trombone. Reclamação através do SAC, do Serviço de Atendimento a Clientes das empresas, das organizações. Como é que isso é utilizado? Os jovens utilizam 39%, reclamam através do SAC. Já as pessoas com mais de 45 anos utilizam apenas 29%. Então, os mais maduros não têm muita paciência para lidar com reclamações através dos saques das empresas. E na internet? Bom,
na internet não precisa dizer, não é? Os jovens ganham disparado, porque esse já é um material, vamos dizer assim, obrigatório no dia a dia da vida desses jovens. 52% dos jovens se utilizam da internet para fazer a reclamação. E sabe quantos dos maduros aí, dos 45 anos ou mais? Apenas 5%. Apenas 5%. E por último, os órgãos de defesa do consumidor. Olha lá, essa foi uma surpresa. 1,7% de jovens e 0,4% das pessoas maduras se utilizam dos órgãos de defesa do consumidor. Olha que engraçado, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele já existe há mais de 20 anos e já foi provado e comprovado que o código funciona. É através do Código de Defesa, foi por causa do Código de Defesa que as empresas foram obrigadas, né, a colocar nas suas embalagens e agora nos seus sites maneiras como a pessoa, como o cliente, o consumidor pode reagir. Não é só reclamando, não, até dando sugestões, que é através do serviço de atendimento ao cliente, colocando um telefone à disposição, um e-mail também, ou através do Facebook e assim por diante. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio para ficar. E é através dele que muitos consumidores reclamam e têm as suas reclamações resolvidas, né? Às vezes o seu dinheiro de volta, a substituição de algum produto que foi comprado e assim por diante. Tá? Mas, como a gente viu aí nessa pesquisa, então, o jovem, através da internet, esse é o meio pelo qual o jovem costuma reclamar mais, e no caso das pessoas maduras, é o boca a boca. E o boca a boca também atrapalha muito, né? Porque vocês sabem que uma boa propaganda ou uma má propaganda tem no boca a boca, assim, uma coisa muito importante, né? Se alastra com muita facilidade, ok? Então, esses são os dados aqui dessa curiosidade com relação à reclamação dos jovens e dos maduros pela internet. Mas agora, então, nós vamos à nossa entrevista com a nossa convidada Raquel Rodrigues. Vamos a ela. A Raquel Rodrigues, ela é uma profissional que tem 17 anos de mercado, é pós-graduada em comunicação com o mercado na ESPM e designer gráfica pela Universidade Mackenzie, com vários cursos de especialização nas áreas de atendimento e planejamento de comunicação. E tem passagem também por conceituadas agências de comunicação. Networker por vocação, desde 2012 ela atua como diretora regional São Paulo para o Business Network International, o BNI Brasil, a maior e a mais bem-sucedida organização de networking de negócios do mundo. E é com ela que nós vamos conversar nesta tarde aqui no Ponto de Contato. Raquel, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Ponto de Contato. Boa tarde, Humberto, e boa tarde aos telenautas que estão aí querendo saber mais como o networking pode ajudar os seus negócios. Então, vamos de cara já para a primeira pergunta. Eu gostaria que você falasse para os nossos telenautas exatamente o que significa networking. Bom, a palavra networking, ela vem do inglês, né? E ela é a soma de net, que é rede, com work, ou working, que é trabalhar trabalhando, ou seja, trabalhar a sua rede de contatos, no caso, para você ter vários tipos de oportunidade. Aqui no Brasil a gente ouve muito quando a gente fala de recolocação profissional, né? Então a gente vê muitas matérias sobre esse assunto usando networking para recolocação profissional. Mas nós fazemos um trabalho, né, e fomentamos o networking para benefícios de negócios, né? Como as empresas podem aproveitar a rede de contatos dos seus proprietários, dos seus empresários ou mesmo dos seus profissionais para ter melhores resultados, tanto pessoais, né, que eu acho que essa é uma coisa que vale destacar, quanto os profissionais do negócio em si. E uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente fala de networking é a essência.
Então a gente tem que pensar na essência. Então não é uma lista de contatos, não é você ter um mailing, não é isso que faz você ter uma rede de contatos forte. O que faz você ter uma rede de contato forte é conhecer pessoas. Você tem que conhecer pessoas o tempo inteiro, né? Mas aí só conhecer é volume, não é qualidade. Então você tem que se conectar com essas pessoas e trocar experiências com elas. E aí, a partir do momento que você conhece pessoas e tem assuntos para tratar com elas, ou enfim, coisas para compartilhar, você faz a manutenção da rede. Então você fica na memória das pessoas, você fica gerando lembrança a seu respeito, né, para que elas, numa oportunidade, lembrem, a tal pessoa pode me ajudar. Né? Eu não sei, mas eu sei que tal pessoa sabe. Então a ideia é essa do networking, você conhecer pessoas, trocar experiências com elas e fazer essa manutenção da rede, sempre estando na memória delas. Quando você fala na questão de ter um mailing, né, ter uma lista, isso é um fato, porque hoje em dia as pessoas, os e-mails das pessoas ficam velhos muito rapidamente, não é? E, às vezes ela não mudou de empresa, mas ela mudou o endereço, vamos assim dizer, não é? Então se antes tinha um ponto, aí ela tirou o ponto, ou se antes só tinha o nome, ela acrescentou o sobrenome, alguma coisa assim, e esses e-mails acabam ficando realmente velhos. E aí o que acontece? Se ele vai se utilizar, como você disse, de um mailing, a probabilidade de sucesso é muito pequena, justamente por conta dessas mudanças, dessas alterações e desses e-mails, não é isso? Exatamente. Também hoje é uma tendência a gente falar de conteúdo, né? Você ter relevância. Então, quando você faz uma campanha de e-mail marketing e está trabalhando no mailing, você não está construindo um relacionamento sólido. Claro. Você está, muitas vezes, passando até uma informação que não interessa. Né? A gente recebe todos os dias e-mails de pessoas que você não sabe. Agora, quando eu digo trocar informações, é quando eu tenho um conteúdo, no meu caso, networking, e é chegar para os meus contatos via diversos canais e como que você pode ensinar as pessoas a usar o networking com os benefícios disso, como ela usar. Então, elas sempre vão lembrar de mim como uma pessoa que tem esse conteúdo específico e que pode ajudá-las. Então, tem que ter essa relevância. Então, não faz diferença a quantidade de pessoas que você tem na sua rede. O importante, né, o mais importante é quantas pessoas lembram de você. Então, a gente fala, não é quantos contatos você tem no seu celular, mas é em quantos celulares você está, em quantas redes você está. E aí as pessoas vão lembrar de vocês. Então, mail, lista de contatos, só ter telefone, realmente não é isso que faz de você ter uma rede de contatos sólida ou poder se beneficiar de network. Mas é esse trabalho de realmente conhecer as pessoas, ter um pouquinho mais de profundidade. Ok. Você que está nos assistindo, se quiser mandar a sua pergunta para a Raquel, já sabe, utilize esse espaço que tem abaixo da nossa telinha. Você coloca aí o seu nome, a cidade de onde você está e manda a sua pergunta. Com todo prazer, a gente passa aqui para a Raquel. Raquel, ainda nessa questão aí de montar o networking, uma pessoa que você disse que o importante é justamente fazer esses contatos, manter esses contatos, ter esses contatos. Uma pessoa tímida, né? Uma pessoa tímida, isso pode atrapalhar no networking dela, na formação do networking dela? Inicialmente sim, mas networking é uma prática, ela é uma habilidade. Existem técnicas que você desenvolve para poder passear por diversas situações. Então a gente fala, onde você pratica networking? Num evento, você pratica no seu próprio círculo. Então, se você é tímido, existem técnicas de apresentação, técnicas de abordagem. Então, às vezes você quer conversar com uma pessoa, está num evento, é do seu interesse, você já sabe que ela vai estar lá. E aí ela está lá conversando com mais 2, 3. Como é que você chega nessa pessoa sem ser indelicado para iniciar uma conversa? Então, o networking, ele trabalha várias habilidades, né, várias técnicas para que você ganhe confiança em si e possa ter esses contatos de forma mais profissional, mais elegante, né, sem ser uma pessoa... exatamente. Então, a gente tem essas várias técnicas. Agora, pegando o outro extremo, aquela pessoa que não perde uma oportunidade de lançar um negócio ou fazer um negócio. Então está numa reunião social, enfim, está lá no encontro ou foi apresentado por alguém e ele já
tira o seu cartão e já começa a falar do seu negócio. E às vezes ele até é visto assim, poxa, lá vem o fulano querendo vender alguma coisa. Isso atrapalha o networking no trabalho? Isso atrapalha. Porque o networking, ele tem como essência uma grande verdade, né? Então a gente até fala que esse tipo de pessoa é um caçador. Né? Ele não está preocupado em criar uma rede de relacionamento sólida, que você vai, eventualmente no futuro, ter um benefício ou surgir uma oportunidade. Ele está querendo só vender. E ele realmente não vai ser bem visto. Então você tem que também saber se situar, né, nos ambientes, é muito desagradável. Agora, quando você desenvolve essas habilidades, e a gente pode falar um pouco mais para frente sobre isso, se torna uma coisa natural, porque você, como networker, você quer ajudar o outro, né? Você quer realmente que ele veja em você uma pessoa em quem ele pode confiar e que vai realmente ajudá-lo. E é aí que surgem as oportunidades de negócios, pessoais. Então tem que ter essa verdade por detrás da sua atuação e não sair só distribuindo cartão, aí você passa por chato mesmo. Tá certo. Então, em que situações nós podemos nos valer das nossas redes de contato? Então, não só na recolocação profissional, né? Então, vou falar aí para o telenauta, você que é um empresário, você que é um profissional liberal, você que está realmente querendo abrir um negócio, né? Uma startup, muitas vezes você não sabe como começar ou como você trabalhar o seu networking para conseguir algumas coisas. Algumas delas são fomentar o seu próprio negócio. Então, você usar a sua rede para dizer, estou abrindo um negócio que vai funcionar dessa forma. E já deixar na mente das pessoas, né, que existe uma oportunidade aí para gerar indicações. E foi bem interessante os dados que você trouxe como curiosidade, porque o networking nada mais é do que o boca a boca, né? Então, eu conheço você, conheço o seu trabalho, sei quais são os seus diferenciais e quando surge uma oportunidade eu falo de você, e isso é o boca a boca. Então eu vou expandindo o meu conhecimento sobre aquelas pessoas que estão na minha rede para gerar esses negócios. Você também pode usar o networking para captação de recursos. Então, por exemplo, a gente tem investidores anjo, a gente sabe que tem muita gente querendo investir, você não sabe como chegar de repente nesses profissionais. Então você usa a sua rede para dizer, estou procurando um investidor, quem é que conhece o investidor? Isso encurta o processo, você não precisa ir atrás, porque a partir do momento que você já teve essa indicação, a chance de você ser recebido, a chance de você poder apresentar o seu projeto é muito maior, porque a gente está falando de confiança, né? Se a Raquel está indicando tal empresário para eu ver a proposta, significa que a proposta é boa e que eu deva investir um tempo nisso. Então essa é a ideia. A gente também tem a solidão empresarial. Então você como empresário muitas vezes se sente, né, com quem que eu vou compartilhar as dificuldades da minha empresa? E quando você tem uma rede de networking de empresários, onde você pode trocar essas experiências, você pode buscar aconselhamento, enfim, essas são algumas de muitas coisas. Você pode referenciar serviços, né? Então você pode procurar profissionais também para ajudar no seu negócio. E eu acho que uma outra coisa também que deve, na tua experiência, você deve ter visto, às vezes o empresário A com o empresário B, né, tem lá uma ideia e eles acabam se associando num negócio C. Exato, exato. A gente vê isso muito acontecer, essas parcerias que geram outras empresas, grupos de empresários, justamente porque eles identificam um nicho de mercado, uma atuação que não existe. Mas se você realmente fica lá no seu canto, só no seu negócio focado, ou só no seu segmento de mercado, você às vezes está perdendo oportunidades por não trocar essas experiências com outros empresários. Por isso que a gente fala que trocar experiências, compartilhar conhecimento é o que vai fazer a rede ser sólida e pode vir a ter negócios assim volumosos. Inclusive, às vezes a pessoa tem uma ideia, né, mas não que ela não sabe como implantar. Ela não tem, vamos dizer assim, um estímulo, né, uma motivação para isso. E esses colegas, né, podem encontrar num desses colegas ou na sua equipe aí de trabalho, né, podem encontrar justamente motivação para justamente fazer a coisa acontecer. Com certeza. Então, assim, não só o estímulo financeiro, motivacional, mas também às vezes de proteção. Então você tem uma ideia, e aí, o que eu faço com essa ideia, né? Então às vezes você não sabe como resguardar a sua ideia e você conversando com outros empresários, você vai ter aí várias opções, vai chegar até empresas que podem te ajudar a fazer isso, não só investir, mas também resguardar na propriedade intelectual, coisas nesse sentido, para que você não
não venha sofrer mais para frente, né, com a concorrência, né? Então, ótimo, muito bom. Agora, quais são os benefícios do networking voltado, então, para os negócios? Inclusive, você vai mostrar através de uma ilustração, é isso? Eu vou mostrar, exatamente. Então, vamos lá, vamos passar a ilustração e aí você vai falar. O que eu quis trazer para vocês é a questão, assim, da rede de contato como conexões, né? Então, quando eu trouxe essas duas imagens, uma que mostra 16 pessoas, né? Então, quando você está num grupo de 16 pessoas, ou num evento, ou na sua turma de MBA, que você tem ali 16 pessoas, o que a gente tem são 256 possibilidades de conexão, ou seja, cada uma das 16 pode gerar oportunidade para as outras e você pode ter ali, só entre elas, 256. Quando a gente passa para 32 pessoas, então você tem um grupo, uma rede no seu Facebook, no seu LinkedIn, um grupo um fórum de conversa com 32 pessoas, exponencialmente você pula para 1024 conexões. Então, o que a gente pensa no networking são as pessoas que a gente conhece, mas além disso, as pessoas que elas conhecem. Então, num grupo de 30 pessoas, se a gente pensar que em média cada pessoa conhece 1000 pessoas, você tem 30.000 possibilidades de oportunidades diversas. Então, quando a gente trabalha o networking, é importante pensar nisso, quando a gente fala de conhecer pessoas em profundidade. Então, o benefício é alcançar essa rede. Eu posso, a partir do momento que eu conheço 32 pessoas e tenho um contato, compartilho com elas, eu posso ter mais de 30.000 oportunidades de negócio para mim. Ou outros benefícios pessoais, eu preciso me desenvolver, eu sou muito tímido, né? Então como é que eu faço isso? Então eu encontro outros profissionais que me ajudam. Mas basicamente falando de negócios, o que a gente percebe é o aumento do faturamento. Você pode realmente usar esse boca a boca, usar essa rede para fomentar o seu negócio e ter aumento no seu faturamento. Então eu era sócia de uma empresa e a gente participava de um grupo de networking e chegou no momento que 60% do nosso faturamento vinha desse grupo. Então, eu tinha uma economia porque eu não precisava ter um vendedor, né? Então, assim, eu não precisava ter alguém de prospecção, era uma economia para mim. E, ao mesmo tempo, eu faturava mais do que se eu estivesse no mercado, né, naquela briga diária de falar do meu negócio e tal. Por quê? Porque eu usava essa rede para me ajudar, da mesma forma que eu ajudava eles em várias situações. Então, você pode aumentar seu faturamento, você pode diminuir desperdícios, né? Então, você realmente focar, né, no seu core business, no seu negócio, enquanto você trabalha a rede para te ajudar em várias situações. Okay. Então, mas é aumentar o faturamento, consegue efetivamente isso. Ok. Nós temos a participação aqui de um telenauta, é o Sérgio, do Rio de Janeiro. Sérgio, muito obrigado aí por sua participação. Ele pergunta, onde eu posso fazer parte de uma rede de negócios, né? Acredito que ele quer saber a questão de como é que ele pode fazer parte de um grupo, né? E eu acho que você poderia agora falar então do BNI. Obrigada, Sérgio, pela sua pergunta. O BNI, o Business Network International, é uma organização que tem como objetivo juntar empresários justamente para trabalhar as melhores práticas de networking e dessa forma gerar negócios, né, entre os seus membros. A gente ainda não está no Rio de Janeiro, faz parte da nosso planejamento de expansão, já estamos conversando com algumas pessoas que querem levar, né, o nosso conceito para o Rio de Janeiro, mas a gente está aqui em São Paulo, nós temos 10 grupos, se você tiver a oportunidade de vir aqui conhecer ou entrar no nosso site, né, o bnbrasil.com.br, você vai ver lá quais são os grupos que nós temos, onde nós estamos localizados para ter mais contato e a gente também pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né? No final eu vou passar meus contatos e aí a gente pode conversar sobre essa expansão para o Rio de Janeiro. E o BNI é uma das opções, né? A gente tem outras organizações, acho que você pode procurar na internet outras organizações. A gente tem a própria Exame PME, né? Que é uma conceituada revista e eles fazem não só aqui em São Paulo, mas em outras capitais, encontros, né, happy hours com empresários, então eventos. Então, se você tiver eventos, feiras de oportunidade na sua região, você visita e todos esses lugares são a oportunidade de você desenvolver o networking e ampliar a sua rede. Né? Não só participar de um grupo, mas existem eventos, feiras que você pode trabalhar nesse sentido. Ok. Antes da gente encerrar o nosso papo, que está muito gostoso,
Eu ainda queria fazer mais uma pergunta. Claro. Queria que você dissesse aqui para a gente quais são as características de um networker e como começar o negócio. Bom, como característica, né, eu vou tirar muito por mim, é importante que você saiba ouvir, né? Então, como é que você gera oportunidade de negócio para você e para pessoas que você conhece? Sabendo ouvir. Então, eu converso com você e eu realmente escuto, né, e entendo quais são as suas necessidades. Você está dizendo, eu vou abrir um negócio, não consegui um parceiro, tenho dificuldade de investimento. Então, eu sabendo ouvir, eu vou buscar na minha rede quem pode te ajudar. Saber perguntar, né? Então, assim, eu estou ouvindo a sua necessidade, mas eu quero me aprofundar para eu encontrar realmente aquela pessoa que pode te ajudar, né? Qual empresa pode te ajudar. Networking exige tempo, né? Então, quando a gente fala de manutenção de rede, você precisa ter um tempo, né, para isso. Também, né? Também, perseverança. É porque às vezes você está buscando alguém da sua própria rede e precisa ele demandar um tempo e você tem que estar disposto a fazer isso de forma verdadeira, né? Networking para mim é um estilo de vida. Então você pode desenvolver habilidade, mas todo momento é momento de você estar trabalhando a sua rede, seja ampliando ela, conhecendo pessoas ou ativando para ajudar pessoas que você conhece. Então, essas características, para mim, essas três coisas, né? Saber ouvir, saber perguntar e estar disposto com o tempo e compartilhar os seus conhecimentos são uma das principais características para você começar. E começar em eventos, né, da sua região. Você mesmo pode fomentar eventos do seu negócio, né? Às vezes você pode fazer um evento de relacionamento com os seus clientes e fazer com que eles se conheçam e ali nasce uma rede. Como diz aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado nunca, exatamente. Visibilidade é uma das coisas que a gente tem que estar na mente das pessoas para poder fazer com que o círculo gire, né, de forma virtuosa. Isso mesmo. Raquel, nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e assim como o Sérgio, eu queria que você deixasse para os nossos telenautas interessados em conhecer melhor essa questão do networking, como eles podem aproveitar, né, no bom sentido de um network, fazer um bom networking. Eu gostaria que você deixasse aqui os meios de contato para que eles possam tirar mais informações a respeito. Bom, no nosso site, bnbrasil.com.br, lá tem todos os grupos e também tem todas as informações sobre a organização, inclusive dados e estatísticas, né, de como isso tem beneficiado, né, fazer parte tem beneficiado os nossos membros. Vocês também podem me mandar um e-mail, raquel.rodrigues@bnbrasil.com.br, e a partir de 6 de janeiro, porque nós estamos entrando em recesso, vocês também podem ligar para o 3532 3015, que é o telefone do nosso escritório central, para também ter maiores informações. Mas fiquem à vontade, eu estou à disposição, quero que o networking expanda e seja disseminado, né, no Brasil, então vocês podem falar comigo diretamente. E no Facebook também eu tenho uma página que é BNI Raquel Rodrigues, que eu coloco coisas de networking, falo das coisas que estão acontecendo no BNI, falo das minhas equipes, como é que elas estão se desenvolvendo, quem são os empresários que fazem parte das minhas equipes. Então lá vocês também encontram bastante informação. Uhum. A pessoa que quiser, por exemplo, participar de um desses grupos, ela tem que ser convidada por um dos membros, é isso? Não necessariamente, ela pode pegar o nosso endereço e visitar, tá? Okay. Porque a gente tem uma equipe de liderança, a gente tem pessoas treinadas para fazer a recepção e acolhê-la e explicar toda a metodologia para que ela possa verificar se identifica, né, e vir a fazer parte, se assim ela decidir. Bacana, tá. Ótimo. Raquel, eu quero te agradecer em nome da ABT, a sua participação no nosso ponto de contato. Quero desejar a você, a sua equipe, a todos os membros do BNI, um excelente Natal, um ano novo repleto de grandes realizações, né? Não só realizações no campo profissional, mas também no campo pessoal, né? E que a sua organização venha crescer cada vez mais, colocando aí mais franquias, mais elementos, mais turmas, mais equipes, daqui a pouco em todo o território nacional, tá bom? Tomara, obrigada, Humberto. Eu quero agradecer mais uma vez, telenautas também, boas festas, e se você é empresário, fica aí o convite, venha saber como o mundo, né, como a gente está mudando a forma como o mundo faz negócios. Boas festas e até 2014. É isso aí. Vamos então agora para a nossa agenda da semana?
Pois é, a nossa agenda da semana não é bem uma agenda semanal, e sim é uma agenda anual. Sabe aquele calendário que você, ou que você adquiriu, ou que você comprou, né? Para o ano de 2014? Então, essa é a nossa agenda, vamos assim dizer. É o nosso cartão de Natal, nosso cartão de boas festas da ABT e do nosso programa Ponto de Contato. E já pensando aí na Copa do Mundo que virá em 2014. Então, esses são os nossos votos. Em 2014, a nossa torcida é para que, quando iniciar mais uma etapa do jogo da vida, você possa colocar o seu time em campo, tendo concentração no que realmente é importante. Não tenha receio de partir para o ataque, fazendo boas defesas diante das situações adversas. Drible os adversários com garra e determinação. Sue a camisa e bola para frente. E ao final dos 365 dias, o placar irá mostrar com certeza um resultado favorável de muitos gols. Afinal, você faz parte de um time de campeões. Um Feliz Natal e um Ano Novo show de bola. Esses são os votos da ABT, dos seus presidentes, da sua equipe e também meu e do nosso ponto de contato. Quero desejar a todos e aos seus familiares também um feliz e santo Natal e um ano novo repleto de grandes realizações. E a gente se encontra no ano que vem. Muito obrigado por você estar conosco este ano e a gente espera você em 2014 com muitas novidades e muitas entrevistas bacanas, como foram aquelas que nós trouxemos aqui, que desfilaram no nosso programa em 2013. Até lá então.